Gênesis 1, 1 e 2. Amém? Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, o tema desta palavra é Deus em meio ao caos. Deus em meio ao caos. Quando nós lemos aqui no princípio, no começo de tudo, criou Deus os céus e a terra. E aí no versículo 2 ele vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E quando a gente vai para o hebraico e a gente pesquisa sobre esse versículo 2, a gente começa a entender a profundidade que existe nesse versículo. E no hebraico, a palavra sem forma é expressada como tohu. E a palavra vazia é expressada como bohu. Sem forma e vazia. Tohu e bohu. E que quer dizer essas palavras que, na verdade, a terra, ela era um caos. Não havia forma. Era uma terra vazia. Era uma terra sem produção. Era uma terra que estava sem vida. Era uma terra sem propósito. E muitas vezes, queridos, essa terra somos nós. Muitas vezes esse caos está implantado dentro de nós. E nós nos tornamos uma terra seca, uma terra vazia, às vezes uma terra sem propósito. Queridos, quantas vezes nós nos achegamos a Deus, diante de Deus, com tanta turbulência dentro de nós, com tantos medos, com tantas aflições. Pessoas que colocam a sua vida e chegam a sua vida num estado depressivo. Pessoas que passam por situações, por dificuldades, por lutas, por temores, e acabam se afligindo. E pessoas também como eu, como muitos aqui que não conheciam a Jesus, também éramos terra seca, também éramos vazios, também éramos infrutíferos. Queridos, mas a Bíblia vai dizer, queridos, que Deus chegou diante desta terra sem forma e vazia, e o seu Espírito pairava sobre as águas. O seu Espírito se movia sobre as águas. E no hebraico, querido, esse Espírito, esse mover do Espírito, ele é revelado como a águia sobrevoando sobre as águas, pronta para agir. E assim somos nós, querido, quando nós, como terra seca, quando nós temos um encontro com Deus, quando nós nos achegamos diante da presença de Deus, a primeira coisa que nós encontramos, temos um encontro com o Espírito Santo de Deus, aleluia. E esse Espírito, ele começa a pairar sobre nós, e vai nos trazendo um renovo, e vai nos trazendo uma transformação tal. E queridos, apenas com uma palavra, a palavra de Deus, haja luz, amém? Haja luz.
Queridos, essa luz, ela entra dentro de nós, e aquela treva, aquelas trevas do abismo, vai se esvaindo. Todo aquele mal dentro de nós, ele vai saindo. E aquilo que era trevas, se torna em luz. E assim, quando Deus entra em nossas vidas, assim como Deus transformou aquele mundo que era um caos, assim o Senhor age na nossa vida. Então, querido, não tem porquê eu ficar afligido, não tem porquê eu me deixar por vencido, não tem porquê eu me entregar, não tem porquê eu desistir. Eu só preciso da luz. O diabo, ele é astuto, querido, ele quer transformar, e ele transforma a nossa mente em caos. Ele começa com ataques, ele começa com aflições. Ele diz que nós não vamos conseguir. Ele diz que nós não podemos. Ele diz que eu e você somos fracos. Ele diz que nós somos falhos. Ele diz que nós somos pecadores. E essas trevas vai aumentando dentro de nós. E vai nos fazendo querer desistir. Vai nos fazendo querer voltar atrás. Vai nos fazendo querer abandonar tudo. Até que a luz entra. E tudo se faz novo, queridos. Tudo se faz novo. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, versículo 3. E houve luz. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Quem era a luz, queridos? Quem é essa luz? Jesus. E nós podemos provar que essa primeira luz não era a luz do sol. Porque essa luz, ela veio aparecer no quarto dia, a luz do sol. Vamos pegar aqui o versículo 14. Lê do 14 ao 19. Que diz assim: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dia e anos, e sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminar, o luminar maior para governar o dia, ou seja, o sol, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. No quarto dia, Deus criou o sol, e Deus criou a lua e as estrelas. Porém, já no primeiro dia havia luz. E aí a gente vai lá para João, capítulo 1, o versículo 4 e 5. Abre para mim aqui, por favor. Queridos, o livro de João, os 5 primeiros versículos, ele fala sobre o princípio. Quem estava no princípio, quem era no princípio e o que era o princípio. E aí no 4, ele vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Jesus é a luz do mundo. Próximo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aleluia. Olha só o versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No 4, e viu Deus
que era a boa luz e fez Deus separação entre luz e trevas. Amém? Jesus é a luz, querido. Jesus é a luz que nos tira da escuridão. Jesus é a luz que nos tira das trevas. Jesus é a luz que tira a sua família da escuridão. Jesus é a luz que tira os seus amigos, seus colegas, os seus vizinhos da escuridão. Jesus é a luz que habita dentro de mim, habita dentro de você, e que pode ser passado de vida em vida, para que haja vida, para que haja transformação. Porque Satanás, ele é trevas, e ele deseja destruir a vida do ser humano. Porém, Jesus veio para salvar, veio para nos iluminar e revelar o amor do Pai em nossas vidas. Aleluia. Queridos, e o interessante aqui, depois da luz, Deus, ele continuou formando o mundo. E através da sua palavra, Deus dizia: haja terra, e a terra se firmou. Haja luminares, e aí saiu o sol, as estrelas, a lua. Com apenas uma palavra: haja. E aí Deus ia dizendo: haja peixes no mares, haja aves no céu. E tudo foi sendo criado através da sua palavra. Haja animais na terra, haja relvas e árvores. E percebam que Deus foi criando tudo. E a Bíblia diz assim, que tudo que Deus fazia e tudo que Deus criou, viu ele que era bom. Mas quando a gente começa a se aprofundar, e o Espírito Santo vai nos mostrando e nos dizendo que não era simplesmente bom, mas que o Senhor se apaixonava em cada detalhe que ele fazia. Cada detalhe. Não era simplesmente bom, mas era maravilhosamente bom. O Senhor se apaixonou pela sua criação, em tudo que ele criava, em tudo que ele tocava. E então, queridos, Deus olha para o lado, versículo 26, por favor, do capítulo 1. E então Deus, repare que ele não estava sozinho. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com quem Deus estava falando? Com Jesus. E como que eu sei que era Jesus? João, capítulo 1. Abra lá para mim, por favor. Versículo do 1 ao 3. Perceba que façamos é um verbo que vem, é o plural do verbo fazer. E aqui João, ele nos explica: todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No 2. Opa, volta lá no 1 lá. A gente estava no 3, né? Isso. No princípio era o façamos. E o verbo estava com? E o verbo era Deus. O 2. E ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? E aí, querido, quando nós começamos a ler o capítulo 1, nós reparamos que tudo que Deus criou, ele disse: faça, haja. E as coisas foram sendo criadas.
Porém, o homem, queridos, no capítulo 2, ele é explicado a forma que Deus fez. Como Deus criou o homem. Como Deus criou. E aí no capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, por favor. 2:7. É Gênesis, tá? Perdão. Gênesis 2:7. Isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, chamou Jesus e falou assim: ei, Jesus, vamos criar agora o homem. Então Jesus certamente falou: amém, Pai. E aí Deus falou assim: ei, nós vamos criar ele a nossa imagem e semelhança. Aleluia. E aí Jesus: sim, Senhor, vamos criar. E então Deus formou o homem do pó. Porém, queridos, a Bíblia nos diz que Deus é o oleiro. E aí quando eu vou para o hebraico, e eu entendo que o formar significa yatsar, em hebraico. Yatsar. Yatsar significa moldar. Então Deus, o oleiro, ele pegou esse pó e transformou em um barro. E ele moldou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Aleluia. E ele foi moldando, e com certeza, querido, cada detalhe que Deus ia criando, os dedos, as mãos, os braços, os pés, a cabeça, os olhos, cada detalhe, Deus ia se apaixonando por esse homem, por esse ser, por essa criatura. E então a Bíblia diz que, deixa lá o versículo, meu irmão, não quebra o meu raciocínio. Então a Bíblia diz que Deus soprou em sua narina o fôlego de... Nós temos parte de Deus dentro de nós, queridos. Nós somos alma vivente, nós somos espírito. E o voar de Deus, o Espírito de Deus, o sopro de Deus está em nós. Aleluia. E então ele soprou o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E aí, sabe o que Deus fez? Ele olhou para... Deu nome primeiro, Adão. E aí, queridos, ele começou a observar Adão, falou assim: Adão, você vai começar a cuidar de todas as coisas. Vai cuidar do gado, vai cuidar dos animais, da plantação, de tudo. E ele vendo Adão ali, sozinho, então certamente ele se voltou para Jesus. Falou: Jesus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei o quê? Uma companheira, uma adjuntora. E então Deus fez cair um sono sobre Adão. E Adão ali naquele sono profundo, e da costela de Adão, Deus tirou Eva, a mulher. E Deus falou assim: ei, Adão, essa é a sua mulher. E Adão falou: então eu darei o nome dela, a ela, de Eva. E aí, no versículo 23 do capítulo 2, por favor. Os irmãos lá ficam doidos comigo, que é um versículo atrás do outro. E disse Adão: esta é agora osso dos meus
e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O próximo, 24. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Queridos, a mulher foi tirada da costela de Adão, para mostrar que ela nasceu do lado do homem, que ela é a companheira do homem, que ela é a adjuntora do homem, que ela é quem ajuda o homem a caminhar. A mulher, ela não foi feita para ser escrava do homem, a mulher não foi feita para ser pisada pelo homem, a mulher não foi feita para ser usada pelo homem, mas a mulher, ela foi feita para ser amada, amém? A mulher, ela foi feita para ser honrada, a mulher foi feita para ser companheira, a mulher foi feita para ser cuidada, e a mulher foi feita também para ajudar o seu marido, e serão os dois uma só carne. Como pode eu pegar uma faca e me golpear sozinho? Como pode eu pegar uma cinta, um chinelo, um pau, ou me bater, me espancar? Como pode um homem bater em uma mulher? Como pode um homem, como nós vemos nesse mundo afora, assassinar uma mulher, se ela foi feita do próprio osso, da própria carne? A mulher foi feita não como escrava, mas como companheira, para te ajudar em momentos de oração. Eu estava ali, prestes a subir. Antes de subir, a minha esposa já colocou as mãos sobre mim e começou a orar, porque ela sabia que eu viria ministrar. E esse é o papel da mulher. A mulher que honra o seu marido é aquela que ora, é aquela que luta por ele, é aquela que, mesmo sabendo que às vezes ele está errado, mas ela vai ali, tenta ajudar, tenta convencer. A mulher é aquela que direciona, que mostra o caminho certo. Eu vim para esta igreja graças à minha esposa, porque nós namorávamos, ela me trouxe para cá. E talvez você tenha que ser essa direção para o seu esposo, para a sua família, porque nem sempre o homem, ele encontrou a luz, como muitos homens abençoados aqui estão. Mas a mulher, ela é mais sensível, e essa mulher, ela pode ser luz na vida do homem, ser companheira e indicar o caminho da luz. Aleluia. Queridos, e tudo foi perfeito, e tudo foi lindo. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou um jardim lindo, perfeito. Deus criou rios, Deus criou pomares. E perceba que tudo foi feito, tudo foi preparado para a criação do homem. Tudo, queridos. Deus fez os mares, os peixes dos mares, fez a terra, os animais, a relva, as árvores, as aves do céu, tudo para o ser humano. Quando Deus formou Adão e Eva e falou: dominai sobre eles, dominai sobre eles. O homem, o mundo foi preparado para o homem. Porém, querido, o tempo foi passando e infelizmente o mal chegou no meio deles. Enquanto Adão estava em outro lugar, Eva estava perto dos pomares. Então veio a serpente, a cobra, Satanás, e começou a querer instalar o caos, porque é isso que Satanás faz, querido. Ele entra nos lares, ele instala o caos,
Ele entra no meio das amizades, ele instala o caos. Ele entra na igreja, ele instala um caos. Ele entra no trabalho, ele instala o caos. Quando nós damos liberdade para Satanás, ele age em tudo. Ele toca em tudo. Ele instala o caos. E aí, queridos, ele, vendo Eva ali, tranquila, chegou e falou assim: ei, você está vendo aquele fruto? O fruto que Deus havia dito que não poderia ser comido. Tudo vocês podem comer, apenas uma coisa vocês não podem: o fruto daquela árvore, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse vocês não comereis. E aí a serpente fala: ei, tá vendo que fruto tão lindo? E Eva falou assim: realmente é muito bonito. Aí a serpente fala: ei, mas por que você não vai lá e come? E ela fala assim: ei, Deus falou porque nós não podemos comer. Só que antes ela mesma usou algo que Deus não tinha dito. Deus falou: dele não comereis. E ela disse: dele nós não podemos nem tocar e nem comer, porque senão nós morreremos. E então Satanás, astuto, ele já se aproveita dessa simples palavra, tocar. Porque ele falou assim: não, quando você comer dessa fruto, você terá todo o entendimento. Você vai ser como Deus. E você vai saber tudo. O que é certo, o que é errado. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E então, certamente, queridos, Eva se pega na sua própria palavra. Porque quando ela toca no fruto, ela viu que ela não morreu. Oxe, Deus falou que se eu tocasse, só que na cabeça dela, Deus não falou sobre tocar. Deus falou que não pode comer. Mas na cabeça dela, ela não poderia tocar. Então, certamente, no momento em que ela tocou, ela falou: ei, eu estou viva ainda. E aí, a serpente falou: pode comer, Eva. E aí, o que aconteceu? A Bíblia disse que aquele fruto pareceu bem aos olhos de Eva. E Eva comeu. E então, querido, após comer o fruto, ela foi correndo até Adão. Olha só que interessante, queridos. Enquanto ela comeu o fruto, os olhos dela não haviam abertos. A maldade ainda não havia chegado ao coração. O fruto ainda não havia revelado a ela a sabedoria do bem e do mal. Por quê? Porque a autoridade estava sobre o homem. E a Bíblia vai dizer que quando Adão come do fruto, Eva sai correndo e leva esse fruto para Adão. E aí, fala: aí, pode provar, é muito bom esse fruto, eu comi. Ela não se deu conta que ela já estava no pecado. E quando Adão come desse fruto, e a Bíblia vai dizer que os olhos deles foram abertos. O pecado havia se instalado no meio do jardim do Éden, através de Adão e Eva. Adão era o responsável por aquele jardim. Adão era o responsável por Eva. Nós homens, queridos, muitas vezes nós deixamos para as esposas a nossa responsabilidade. Ontem eu estive na casa de recuperação ali em Iguatemi, e eu levei um estudo para os homens de lá. Haviam 17 homens naquela casa de recuperação. E eu falei para eles: um homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. Algo que eu aprendi com meu pai. Todo homem tem a sua responsabilidade. Todo homem tem que cumprir com a sua responsabilidade. Você é o patriarca da sua casa. Não é a sua esposa que tem que te puxar pelo braço e falar que você tem que ler a Bíblia.
Não é a sua esposa que tem que te puxar pelo braço e falar que você tem que orar. Não é a sua esposa que tem que te puxar pelo braço e falar que você tem que ir para a igreja. Não é a tua esposa que tem que ficar te carregando nas costas. Adão se deixou levar por Eva, não entendendo que a responsabilidade estava sobre os ombros dele. Nós, homens, temos que fazer o que o homem tem que fazer. Nós devemos ser responsáveis pela nossa família. O patriarca da casa. Responsáveis para evangelizar, por evangelizar a nossa família, por cuidar da nossa família, orar pelos nossos filhos. Vocês sabiam que é muito mais fácil Satanás atacar a mulher no lar do que o homem? Porque a autoridade do lar está sobre o homem. A mulher tem autoridade, sim, mas a autoridade maior está sobre o homem. E se Satanás está atacando a sua esposa no lar, é porque você não tem autoridade sobre Satanás. Satanás, ele entra e instala o caos, ele entra e quer destruir tudo. Ele entra e quer destruir as nossas famílias, os nossos lares, a nossa casa. Cabe a nós entendermos isso. Adão não entendeu. E então quando Deus desceu, falou: Adão, onde você está? E Adão se revela a ele e fala: ei, eu estava escondido, porque eu vi que eu estava nu e me escondi do Senhor. Então Deus fala assim: ei, mas como você sabe que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu disseste para não comer? Então Adão falou o quê? O que Adão falou? A mulher, Senhor, que tu me destes, esta me deu o fruto. Esse Adão, o irresponsável, em nenhum momento ele chamou a responsabilidade para si. Ele ainda culpou Deus e a mulher por tabela. A mulher que tu me destes, ela me deu o fruto e eu comi. Olha só, a culpa é dela. E a culpa é do Senhor, porque eu não te pedi essa mulher, né? Entendeu? Quantas vezes nós culpamos a Deus pelos nossos erros? Quantas vezes nós culpamos as pessoas pelos nossos pecados? Quantas vezes nós culpamos outros pelas nossas falhas, pelos nossos erros? Quantas vezes? Porque não queremos assumir. E isso não serve só para o homem, mas serve para você, mulher, também. Cada um de nós temos responsabilidades. Responsabilidades com as coisas de Deus. Porque Deus, querido, Ele nos amou de tal forma, queridos, mas de tal forma, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, querido. Deus, Ele deu o seu Filho para mim, por mim e por você, para que nós viéssemos ter a vida eterna. Mas muitas vezes nós ficamos flertando com a morte, flertando com o pecado, flertando com o mal, com um pé na igreja e o outro no mundo, buscando as coisas que desagradam a Deus. E se há uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. Aquele fio que nos liga a Jesus, que nos liga a Deus, esse fio foi Jesus que criou com o seu sangue. Como aquela música: e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser.
me fez amigo em seu verter. Nós fomos feitos amigos de Deus através do sangue de Cristo. Aquele fio que nos ligava a Deus foi rompido lá com Adão e Eva, queridos. Através do pecado eles foram expulsos e o pecado habitou na terra e o caos habitou na terra. Porém Deus já tinha um plano. E quem era esse plano, queridos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Houve um castigo ali para o homem, houve um castigo para a mulher, mas Deus não deixou de amá-los. Deus em nenhum momento abandonou eles. Deus não deixou de cuidá-los. Eles tiveram que sair do jardim. Eles foram ali tirados daquele lugar maravilhoso, porque houve uma consequência. Eles pecaram contra Deus. E todo pecado, querido, o diabo vai sempre querer levar você ao pecar, te mostrar que o pecado é bom, que o pecado é prazeroso, e realmente é, porque se não fosse ninguém pecava. Porém, queridos, o pecado tem consequências, e o diabo nunca vai te mostrar a consequência do pecado. Amém? Ninguém falou amém agora. Aleluia. Essa é a realidade, queridos. Porém, queridos, Deus, Ele teve um plano. Mesmo eu e você sendo falhos, mesmo eu e você sendo tão pecadores, mesmo eu e você sendo tão errantes, Deus, Ele nos ama de tal forma. Sabe por quê, querido? Porque Deus, Ele não nos criou como um homem cria um carro, como um homem cria uma máquina, como um homem cria um robô. Deus, querido, Ele preparou tudo para nós, para a nossa chegada. Queridos, Deus, Ele nos criou, Ele criou a terra, Ele foi preparando tudo aquilo, como os pais preparam ali o quarto da criança para chegar. Deus, Ele foi moldando o homem, Ele foi cuidando de cada detalhe, se apaixonando pelo homem, e Deus soprou o seu próprio fôlego de vida sobre o homem, queridos. Sabe por quê, queridos, que Deus fez isso? Sabe por quê Deus deu o seu próprio filho? Porque Deus é o nosso Pai, aleluia. Ele é o nosso Pai, e um pai não pode ver um filho no mundo das drogas, um pai não pode ver um filho no mundo da bebida, o pai não pode ver um filho jogado para o mundo, meio ao pecado e meio à destruição. Qual pai vai querer isso para um filho? Então Ele trouxe uma solução: Jesus Cristo, aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, queridos, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém. Nós precisamos entender isso. Esse amor do Pai é muito grande por nós. E se há um caos em sua vida, se há algum momento difícil, se há alguma tribulação, se há alguma dificuldade, se há algum temor, se há alguma dor, o Espírito Santo quer te curar nesta noite. O Espírito Santo quer te libertar nesta noite. O Espírito Santo quer te sarar nesta noite. O Espírito Santo quer dizer que te ama, que você é filho, que você é amado, que você é amada, que você não é o que o mundo diz, que você é o que a Bíblia diz que você é, que você tem valor e que tudo é possível ao que crê. Aleluia. Se coloque de pé. Quero chamar o ministério de louvor. Queridos, e se alguém de repente está passando por momentos difíceis, talvez a sua família, talvez a sua casa está em meio ao caos, talvez o seu trabalho, talvez a sua saúde, talvez o seu financeiro está um caos.
Eu quero te chamar aqui à frente, para que nós possamos orar juntos e a luz possa entrar em meio à sua vida, o seu lar, na sua casa, na sua vida financeira, em tudo que você ansiar, porque tudo é possível aquele que crê. Amém? Ao começar este louvor, você pode vir à frente, nós vamos orar. Abriu mão da sua glória, homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, como um filho obedeceu, e até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, dos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, glória a Deus. Pastora Lilian, pode orar aqui pela pastora aqui? Queridos, há alguém aí que ainda não aceitou Jesus na sua vida? Alguém? Levanta a mão, por favor, se você ainda não aceitou Jesus. Acende a luz para mim, por favor, que eu não estou vendo nada aqui. Há alguém que ainda não aceitou Jesus? Que deseja aceitar Jesus? Que entendeu que de repente a sua vida está um caos e que não pode viver dessa luz, fora dessa luz, que precisa ter esse encontro com Cristo? Há alguém? Amém? Não há ninguém. Então vou entender que todos aceitaram Jesus.
Pode apagar a luz. Coloca a mão no seu coração. Comece a orar, comece a falar com Cristo. Faz um fundo, por favor, aí, gente. Comece a falar com o Senhor. Você que entendeu essa palavra, de repente você não veio aqui por vergonha, mas você está aí. E talvez a sua vida está um caos, ou a sua vida financeira, ou a família, ou os seus parentes, ou seus vizinhos, ou o seu trabalho, ou os seus amigos. Comece a colocar essas vidas, comece a colocar a sua vida em oração. Queridos, o mesmo Espírito que habita aqui pode tocar na sua família, lá na sua casa. O mesmo Espírito que habita em meio a nós pode tocar nos seus amigos do trabalho, da escola, da faculdade. Comece a interceder por eles. O mesmo Espírito que está aqui em mim também está em você aí e pode te tocar aí. Aleluia, Pai. Espírito Santo, nós chamamos Espírito Santo. E nós queremos declarar, Pai, que não há outro igual a Ti, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, não tem sentido sem o Senhor, meu Deus. A nossa vida, Pai, não tem direção. O nosso caminho é torto, o nosso caminho é errado. Sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem a Tua luz, Pai. Senhor, tira-nos, Senhor, do meio deste caos, do meio desses problemas, do meio dessas situações, do meio dessas lutas. Tu és o único que pode nos livrar, Tu és o único que pode nos fortalecer, Tu és o único que pode nos sustentar, Pai. Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem feito. Abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, abra o nosso coração, para que possamos receber e entender que Tu és amor, Pai. Que o Senhor nos ama e tem cuidado de nós a cada dia. Pai, que a dificuldade não venha, Senhor, nos afastar de Ti, que a luta não venha nos afastar de Ti, que os nossos pecados, os nossos erros, Pai, não venham nos afastar de Ti, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, e diante de Ti nós pedimos perdão, Pai, e nos humilhamos, porque Tu és o nosso Deus, e entendemos que dependemos da Tua graça, Pai, dependemos do Teu amor, dependemos do Teu carinho, Senhor, dependemos de Ti. Pai, eu oro por esta igreja, eu oro, Senhor, pela vida dos nossos pastores, pela liderança desta igreja. Pai, como é bom, como é lindo ver famílias buscando ao Senhor numa quarta-feira, cheios de vontade de aprender mais de Ti. Estão aqui, Pai, porque também Te amam, porque entenderam que precisam do Senhor, porque entenderam que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, porque entenderam que o Senhor nos amou por completo, que o Senhor nos ama. Pai, toque em cada vida, abençoe cada vida. Nós nos colocamos na Tua presença. Abençoe esse ministério de louvor, Pai. Abençoe cada um, os irmãos da intercessão, cada ministério desta igreja, Pai, com Teu amor, com a Tua graça, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma janta abençoada ali. Não vá embora sem jantar ali e compartilhar com os irmãos, amém? Deus abençoe, abraça o seu irmão e tenha uma semana abençoada.